Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Numa sombria noite de quinta-feira, esparramado num velho sofá rangente que já vira dias melhores, encontrei-me lutando com um pensamento tão desconfortável quanto o sofá em que me deitava. A vida não seria mais simples sem as complexidades do amor, murmurei para mim mesmo, olhando fixamente para o teto descascado acima. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz trêmula de uma lâmpada solitária, projetando longas sombras que pareciam ecoar meus sentimentos. Quero dizer, quem decidiu que precisamos de alguém para nos completar? Continuei, minha voz uma mistura de amargura e brincadeira, sabendo muito bem que as paredes não responderiam. O silêncio do meu apartamento era um lembrete gritante da solidão que eu tinha aprendido a tanto ressentir quanto abraçar. Foi durante esses momentos de introspecção que eu, Hector, um pseudônimo que adotei para preservar o pouco de privacidade que me resta, frequentemente refletia sobre a necessidade de companhia. O som do meu telefone vibrando abruptamente me arrancou dos meus pensamentos. Olhei para a tela, outra mensagem de um amigo. Provavelmente mais uma tentativa de me arrastar para fora do meu exílio autoimposto. Soltei um suspiro, o peso do meu passado recente me ancorando ao sofá. Justo então, uma batida na porta me sobressaltou. Relutantemente, descolei-me do sofá e caminhei em direção à porta. Sim. Chamei antes de abri-la, minha voz tingida com um toque de irritação. À minha frente estava Alex. Um amigo próximo cuja persistência eu tanto admirava quanto às vezes achava exasperante. Cara, você não pode continuar fazendo isso consigo mesmo, ele disse, passando por mim para o escuro sala de estar. Sua preocupação era genuína, mas era a última coisa que eu queria lhe dar. Fazendo exatamente o que? Aproveitando minha paz, retruquei, fechando a porta com um clique suave. Não esperei sua resposta antes de voltar ao santuário do meu sofá. Alex seguiu, tomando assento na poltrona oposta a mim. Hector, cara, falar com tetos e se entristecer no escuro não é aproveitar a paz. É se afundar na miséria. Quando foi a última vez que você realmente saiu? Ou falou com alguém que não seja eu ou quem entrega as suas compras? Franzi a testa, a verdade em suas palavras doendo mais do que eu gostaria de admitir. Eu falo com pessoas. Defendi-me fracamente, sabendo muito bem que minhas interações eram limitadas ao mínimo necessário para funcionar como um adulto mais ou menos normal. É. E como isso está funcionando para você? Você está virando um eremita, cara. Olha, eu entendo. A Clara fez um número com você, mas nem toda mulher é não. Cortei-o bruscamente, a menção do nome dela como um chicote nas minhas costas. Não traga ela para isso. Um silêncio desconfortável caiu entre nós. A tensão espessa. Alex suspirou, inclinando-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Hector, me escuta. Você é meu amigo, e me dói te ver assim. Se isolar, desistir da ideia de encontrar alguém. Não é saudável, cara. Me remexi desconfortavelmente, meu olhar caindo sobre o tecido desgastado do sofá. Eu simplesmente e não vejo mais o ponto, Alex. Depois de tudo, as mentiras, a traição. Como posso confiar em alguém novamente? Como não termino aqui de novo, falando com meu teto sobre como tudo deu errado? Alex levantou-se, andando pelo pequeno espaço antes de parar e enfrentar-me. Porque você é mais forte do que se dá crédito. Olha, não estou dizendo para voltar a namorar neste exato segundo, mas não se feche para a possibilidade da felicidade. De encontrar alguém que te respeite e ame pelo que você é. Suas palavras, embora destinadas a inspirar, pareciam uma montanha para escalar, uma montanha que eu não tinha nem a força nem o desejo de conquistar. Eu só queria que fosse possível ter uma vida completa sem precisar de alguém para fazer sentir incompleta, confessei, as palavras mal saindo como um sussurro. Alex voltou, colocando uma mão no meu ombro. Eu sei, Hector. Eu sei. Mas às vezes, as pessoas mais inesperadas entram em nossas vidas quando menos esperamos. Pessoas que iluminam nosso mundo de maneiras que nem podemos imaginar. Você não pode encontrar isso se não estiver aberto à possibilidade. Enquanto ele falava, não pude deixar de me perguntar se tal pessoa existia para mim.
Será que era possível encontrar alguém que pudesse me fazer esquecer a dor, a traição? Alguém que pudesse me fazer acreditar no amor novamente? A conversa permaneceu no ar muito depois de Alex ter ido embora, suas palavras ecoando no silêncio do meu apartamento. Enquanto me deitava de novo, olhando mais uma vez para o teto, me vi preso entre o conforto da solidão e a aterrorizante perspectiva de abrir meu coração novamente. O desejo indesejado por uma vida desprovida da necessidade de companheirismo lutava contra o desejo humano inato de se conectar, amar e ser amado em troca. E assim, no silêncio da minha sala de estar fracamente iluminada, refleti sobre a possibilidade de um futuro onde eu pudesse abraçar a vulnerabilidade mais uma vez, apesar das cicatrizes do meu passado. Um futuro onde, talvez, apenas talvez, eu não tivesse que desejar por uma vida sozinho. Mas por enquanto, esses pensamentos eram tão fugazes quanto as sombras projetadas pela lâmpada tremeluzente, e me vi adormecendo, o eco da minha própria voz um lullaby para o meu coração cansado. Era uma tarde de terça-feira comum, daquelas que se misturam na tapeçaria de uma semana de trabalho esquecível, quando a ligação da Clara chegou. O escritório estava na sua usual mistura de cliques monótonos de teclado e zumbidos baixos de conversa, uma sinfonia da vida corporativa. Meu fone de ouvido era uma barreira entre eu e o mundo, uma ferramenta do meu ofício como representante de atendimento ao cliente. Foi então que a voz dela, aguda e carregada de frustração, perfurou a monotonia. Seu produto é uma piada. Vocês estão aplicando um golpe aí? A voz de Clara estalou através da linha, sua raiva palpável. Endireitei-me na cadeira, a súbita investida me pegando de surpresa. Boa tarde, senhora. Sou o Hector. Peço desculpas por qualquer inconveniente que tenha experimentado. Pode me explicar qual é o problema que está enfrentando? Minha voz era calma, treinada, um contraste marcante com a tempestade se formando do outro lado. Esta é a terceira vez que estou ligando. A terceira vez, ela vociferou, suas palavras um bombardeio. Seu gadget revolucionário o quebrou em uma semana. Uma semana. Vocês têm ideia do quanto de problema isso me causou? Eu ouvia, anotando notas, uma parte de mim admirando seu espírito ardente apesar das circunstâncias. Entendo sua frustração, Clara. Vamos ver como podemos resolver isso. Garanto que valorizamos sua satisfação acima de tudo. O que se seguiu foi uma exaustiva hora de resolução de problemas, explicações e garantias. No entanto, conforme a ligação progredia, algo estranho aconteceu. A tempestade começou a diminuir, a voz dela suavizou, a frustração dando lugar ao esgotamento. Foi nessa calma inesperada que nos encontramos desviando do script. Então, Hector, é isso que você imaginava fazer da sua vida? Babá de clientes irritados por gadgets defeituosos? A pergunta me pegou desprevenido, uma risada escapou antes que eu pudesse filtrá-la. Acho que você pode dizer que não é o sonho, Clara. Mas, a vida tem uma maneira engraçada de redirecionar nossos planos, não é? Respondi, a conversa tomando um rumo pessoal. Me fala sobre isso. Eu tinha planos, sabe? Grandes planos. E agora? Aqui estou, brigando por um gadget que era para facilitar minha vida. Ela suspirou, a luta desaparecida de sua voz. Conversamos mais, sobre sonhos adiados, reviravoltas inesperadas da vida e as pequenas alegrias encontradas em lugares improváveis. Era bizarro, essa conexão formada durante uma ligação de serviço, mas sentia-se notavelmente genuína. A ligação eventualmente terminou, mas a conversa permaneceu na minha mente muito tempo depois. Encontrei-me ansioso pela ligação de retorno prometida, curioso sobre a mulher por trás da voz que havia interrompido meu dia de forma tão inesperada. Semanas passaram, e nossas interações continuaram, evoluindo a cada ligação. O que começou como um pesadelo de atendimento ao cliente floresceu em algo que se assemelhava a uma amizade. As ligações da Clara se tornaram o destaque dos meus dias, sua risada um alívio bem-vindo da monotonia do meu trabalho. Foi durante uma dessas ligações que Clara me surpreendeu. Hector, que tal continuarmos essa conversa tomando um café? Acho que te devo um latte por todo o transtorno que te causei. A proposta foi inesperada. Um salto do digital para o mundo real. Meu coração acelerou com o pensamento, uma mistura de antecipação e ansiedade. Acho que eu gostaria disso, Clara. Gostaria muito.
Nos encontramos em uma charmosa cafeteria, um terreno neutro bem distante do campo de batalha corporativo. Ver Clara pessoalmente foi uma revelação. Ela era tão vibrante quanto sua voz sugeriu, seus olhos cintilando com o mesmo fogo que inicialmente me atraiu. Nossa conversa fluiu tão facilmente quanto tinha ao telefone, horas passando em momentos que pareciam instantes. À medida que a noite se aproximava do fim, Clara estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a minha. Obrigada, Hector, por ouvir, por entender. Hoje, eu não encontrei apenas uma solução para o meu problema, acho que encontrei um amigo. Suas palavras ecoaram meus próprios pensamentos, um sentimento que nunca esperava encontrar no script da minha rotina diária. Ao nos despedirmos, uma sensação de empolgação borbulhava dentro de mim, um sentimento de antecipação pelo que esse novo começo improvável poderia trazer. A noite estava fresca, as estrelas acima um testemunho das vastas possibilidades que jaziam no desconhecido. Caminhando para casa, repassei nossa conversa, a risada da Clara, seu espírito ardente e a conexão inesperada que havíamos forjado. Era um começo, nascido da frustração e reclamações, mas florescendo em algo que insinuava o potencial para mais. Um começo que desafiava minhas crenças sobre o destino, sobre os caminhos que percorremos e as pessoas que se juntam a nós ao longo do caminho. E assim, enquanto me deitava naquela noite, a memória do nosso encontro repassando em minha mente, não pude deixar de sentir que, talvez, a vida tivesse mais surpresas reservadas para mim do que eu ousava imaginar. Meses teceram-se no tecido de uma vida aparentemente idílica, o ritmo de nossos dias juntos tornando-se uma melodia que eu havia aprendido a valorizar. Clara e eu, agora além do entusiasmo inicial de um novo amor, havíamos nos acomodado na cadência confortável de uma existência compartilhada. No entanto, sob a harmonia, uma nota discordante permanecia, esperando seu momento para perturbar a sinfonia que tínhamos criado. Era final de outubro, o ar fresco com o aroma de folhas caindo, quando os primeiros sinais de problemas sussurraram por nossas vidas. Clara estava cada vez mais ocupada, seu telefone um companheiro constante que parecia exigir mais atenção do que eu jamais poderia oferecer. Os negócios estão crescendo, ela diria com um sorriso que não alcançava seus olhos, suas explicações envoltas na aparência de sucesso. Numa noite, enquanto estávamos sentados um diante do outro no jantar, seu telefone zumbia incessantemente, as vibrações ecoando como trovões distantes prenunciando uma tempestade. Você não vai atender isso? Perguntei, a questão carregada com uma ponta que não pretendia. É nada, apenas trabalho, ela respondeu, sua voz uma mistura de irritação e cansaço. Sempre trabalho, murmurei em voz baixa, as sementes da dúvida enraizando-se no solo do meu descontentamento. Na semana seguinte, o nome Scott começou a surgir com regularidade alarmante. Scott e eu precisamos viajar para um projeto, Clara anunciou certa manhã, seu tom casual, como se discutisse o tempo em vez de uma viagem que a levaria para longe de nosso lar, de mim. Quem é Scott? Perguntei, minha curiosidade tingida com uma inquietação que eu não conseguia abalar completamente. Um colega, ela respondeu rápido demais, seus olhos desviando. Fomos emparelhados para este grande negócio. É uma grande oportunidade para nós. Nós. A palavra pairou entre nós, um abismo que parecia se alargar a cada dia que passava. A presença de Scott em nossas conversas cresceu, um espectro que lançava uma sombra sobre nosso relacionamento. As garantias de Clara nada faziam para dissipar a tempestade crescente dentro de mim, suas palavras promessas vazias que falhavam em alcançar meu coração. No dia em que ela partiu para sua viagem com Scott, senti uma parte de mim partir com ela. O apartamento, uma vez um santuário cheio de risadas e amor, agora parecia frio, o silêncio um lembrete constante de sua ausência. Ocupei-me com o trabalho, uma tentativa fútil de afogar os sussurros de dúvida que se tornaram meus companheiros constantes. Foi durante uma dessas longas noites solitárias que decidi surpreender Clara. Um gesto, pensei, que poderia encurtar a distância entre nós. Reservei um voo, imaginando um reencontro romântico que reacenderia a faísca que havíamos perdido. A surpresa, no entanto, foi minha para suportar. Chegando ao hotel onde Clara e Scott estavam hospedados, fui recebido não pelo caloroso abraço do meu amor, mas pela fria realidade da traição. Lá, no saguão, estavam Clara e Scott, sua intimidade inegável,
Risadas compartilhadas em uma piada privada que cortou-me como uma faca. Confrontei-os, meu coração acelerado, o mundo inclinando-se sob meus pés. Clara. Minha voz era estranha para mim, crua de emoção. Ela virou-se, seu sorriso desaparecendo ao me ver, a cor drenando de seu rosto. Hector, como você nos encontrou? A pergunta pairou no ar, um testemunho do engano que se desenrolou. A conversa subsequente foi um borrão de acusações e negações. As palavras de Clara uma tentativa desesperada de tecer uma narrativa que de alguma forma justificasse a cena diante de mim. Scott, a sombra sempre presente, permaneceu em silêncio, um espectador no desenrolar de nossa história de amor. Eu confiei em você, disse, as palavras um mero sussurro, um lamento pela confiança que tínhamos construído e ela havia estilhaçado. Clara estendeu a mão, um apelo por compreensão. Hector, por favor, deixe-me explicar, mas não havia explicação que pudesse consertar a fratura, nenhuma palavra que pudesse desver a verdade de sua traição. A realização de que a pessoa que eu amava, a pessoa com quem eu havia construído uma vida, pudesse me enganar tão facilmente foi uma ferida que nenhum pedido de desculpas poderia curar. A viagem de volta ao aeroporto foi uma jornada pelas etapas do luto, cada milha um passo em direção à aceitação de uma verdade que eu havia sido cego demais para ver. O retorno foi agridoce, o apartamento um mausoléu de memórias que agora me atormentavam com sua falsidade. Nos dias que se seguiram, as tentativas de Clara de reconciliação encontraram um coração endurecido pela traição. Nossas conversas, outrora cheias de sonhos e risadas, agora eram campos de batalha onde palavras eram armas e desculpas escudos que ofereciam pouca proteção. O engano se revelou, deixando em seu rastro os destroços de um amor que havia prometido tanto. Restou-me navegar pelas ruínas, encontrar uma maneira de me reconstruir das cinzas de um relacionamento que havia queimado rápido e intensamente demais. O caminho à frente era incerto, um trajeto que eu caminharia sozinho, mas que esperava que me levasse de volta a um lugar de paz, quem sabe, a um amor verdadeiro. A noite caíra com uma pesadez que correspondia à turbulência dentro de mim. A traição de Clara, uma ferida ainda fresca, sangrava em cada canto da minha existência, colorindo meu mundo com tonalidades de desconfiança e dor. Foi durante uma dessas longas noites insones que o inesperado aconteceu, lançando-me em uma realidade muito distante da angústia que eu estava cuidando. Uma batida afiada quebrou o silêncio do meu apartamento, ecoando como um aviso pelas salas vazias. Com um suspiro cansado, arrastei-me do sofá, os restos da minha solidão agarrando-se a mim como uma segunda pele. O olho mágico revelou duas figuras, suas silhuetas sinistras contra o corredor mal iluminado. Ao abrir a porta, deparei-me com os rostos severos de dois policiais, suas insígnias brilhando na luz artificial. Hector Sanches, o mais alto dos dois, inquiriu, seu tom deixando pouco espaço para dúvida. Sim, sou eu, respondi, minha mente acelerando com as possibilidades. Como posso ajudá-los? Precisamos que você venha conosco para um interrogatório, ele declarou, sua voz desprovida de emoção. Interrogatório? Sobre o quê? Confusão permeou minhas palavras, um crescente senso de inquietação se instalando. É sobre Scott Richardson e Clara Morgan, o outro policial interveio, seu olhar penetrante. A menção dos nomes deles foi um choque, uma conexão que eu não havia antecipado. O que têm eles? Exigi, uma borda defensiva se insinuando em minha voz. Vamos discutir isso na delegacia. Por favor, venha conosco. A viagem até a delegacia foi um borrão, meus pensamentos um turbilhão caótico de cenários. O que eles poderiam querer comigo? Minha conexão com Scott era tangencial no melhor dos casos, definida apenas pela traição de Clara. Ainda assim, aqui estava eu, sendo arrastado mais fundo em uma narrativa da qual não tive parte na escrita. Ao chegar, fui conduzido a uma sala de interrogatório estéril, o ambiente estéril um contraste gritante com o calor do meu apartamento. A cadeira de metal frio sentiu-se como um trono de julgamento enquanto eu tomava meu lugar, as luzes fluorescentes acima projetando sombras duras que espelhavam a escuridão dos meus pensamentos. Uma policial entrou, seu comportamento uma mistura de profissionalismo e empatia. Senhor Sanches, sou a detetive Martinez. Entendo que este é um momento difícil, mas preciso da sua cooperação. Não entendo por que estou aqui, disse, minha frustração crescendo.
O que isso tem a ver comigo? É sobre Scott Richardson. Ele foi atacado, ela revelou, seus olhos me observando atentamente por qualquer reação. Atacado? A palavra ecoou na sala, um presságio de complexidades que eu não havia antecipado. Sim, e seu nome surgiu durante nossa investigação. Precisamos saber onde você estava nos últimos dias. Estive em casa, lidando com questões pessoais. Respondi. A vagueza da minha resposta um testemunho do tumulto que as ações de Clara haviam causado. Alguém pode verificar isso? Ela pressionou, sua caneta suspensa acima do bloco de notas. Não, eu estava sozinho, admiti. O peso da minha solidão nunca mais palpável do que naquele momento. As perguntas continuaram, cada uma delas puxando o tecido da minha realidade. Detetive Martinez indagou sobre meu relacionamento com Clara, sobre quaisquer interações com Scott e sobre quaisquer motivos possíveis que eu poderia ter para prejudicá-lo. A absurdidade da situação era esmagadora, uma virada surreal de eventos que parecia mais ficção do que fato. Eu nem mesmo conhecia Scott fora do que Clara me contou, me vi defendendo, minha voz impregnada com um desespero que eu desprezava. Por que eu o machucaria? Estamos apenas tentando juntar tudo, Sr. Sanches. Sua cooperação é crucial, Martinez insistiu, seu tom suavizando. Conforme o interrogatório se arrastava, o choque inicial deu lugar a uma raiva crescente. Eu era uma vítima do engano de Clara, no entanto, aqui estava eu, sendo tratado como suspeito em um crime do qual não tinha parte. A ironia não me escapou, um cruel giro do destino que acrescentava insulto à injúria. Olha, detetive, entendo que você tem um trabalho a fazer, mas você está no caminho errado. Estou apenas tentando juntar os pedaços da minha vida após a traição de Clara. Não sei nada sobre o ataque a Scott, declarei, minha resolução firme. Martinez me estudou por um momento, sua expressão ilegível. Eu acredito em você, Sr. Sanches. Mas tínhamos que perguntar. Você está livre para ir? A caminhada para fora da delegacia foi um alívio, o ar fresco da noite um bálsamo para meus nervos desgastados. No entanto, o alívio foi de curta duração, a realidade da minha situação instalando-se como uma névoa densa. As ações de Clara haviam me enredado em uma teia de suspeita e intriga, as consequências de sua decepção de longo alcance. Enquanto fazia meu caminho de volta para casa, as ruas vazias um reflexo da minha solidão, não pude deixar de me perguntar sobre os caminhos torcidos que nossas vidas haviam tomado. O interrogatório foi um lembrete contundente do dano colateral causado por mentiras e traição, um dano que se estendia além de corações partidos até a confiança quebrada. A noite ainda era jovem, mas para mim, era apenas mais um capítulo na saga da minha vida se desfazendo, uma narrativa pontuada por perguntas sem respostas e uma busca pela verdade em um mar de decepção. A consequência do interrogatório foi uma chuva fria e implacável, encharcando-me em uma realidade para a qual eu estava mal preparado. Cada passo de volta à solidão do meu apartamento era um testemunho do desmoronamento de uma vida que eu conhecia. As revelações da noite, lançando longas sombras sobre meus pensamentos, eram companheiras na escuridão, sussurrando verdades que eu desejava não ouvir. Ao meu retorno, o silêncio do apartamento era um contraste gritante com a cacofonia de emoções que rugiam dentro de mim. As paredes, uma vez testemunhas das risadas e do amor que Clara e eu compartilhamos, agora se erguiam como juízes silenciosos, ecoando de volta o vazio da traição. Afundei-me no sofá, o tecido frio contra minha pele, um lembrete físico do vazio que as ações de Clara criaram. Minha mente revisitava o interrogatório, cada pergunta uma faca torcendo mais fundo na ferida deixada por seu engano. A própria ideia de que eu poderia ser implicado em um ato de violência contra Scott, um homem que eu mal conhecia, era um testemunho do caos que Clara havia tecido ao nosso redor. O telefone tocou, cortando o silêncio com seu tom estridente. Olhei fixamente para ele, um sentimento de pavor se enroscando em meu estômago. Quando o nome de Clara piscou na tela, uma mistura de raiva e desespero apoderou-se de mim. Atendi, minha voz um coquetel de emoções. Hector, por favor, precisamos conversar. A voz de Clara veio, tingida de urgência e medo. O que mais há para dizer, Clara? Cuspi, minhas palavras impregnadas de amargura. Você deixou suas escolhas bem claras. Hector, sei que cometi erros, terríveis,
Mas você tem que acreditar em mim. O que aconteceu com Scott não é o que parece, ela implorou, sua voz rachando sob o peso das lágrimas não derramadas. Erros? Clara, você chama trair nosso amor, mentir para mim e agora me arrastar para uma investigação criminal de erros? Minha voz subiu, um crescendo de dor e incredulidade. Sinto muito, Hector, mais do que você pode imaginar. Mas agora, preciso que você me ouça. É importante, ela insistiu, o desespero infiltrando-se em suas palavras. A conversa que se seguiu foi uma jornada tortuosa através das explicações e justificativas de Clara. Ela falou sobre pressões no trabalho, sobre ser manipulada por Scott, sobre perder-se em um mundo que ela nunca quis. Cada palavra era um prego no caixão de nosso relacionamento, selando a tampa sobre qualquer esperança de reconciliação. Conforme a noite avançava, um plano começou a se formar, uma tentativa desesperada de limpar meu nome e me extrair da teia de mentiras e acusações. Clara me forneceu informações, nomes, lugares e eventos que pintavam um quadro dos negócios de Scott, um mosaico de ganância e engano. Passei os dias seguintes coletando evidências, seguindo pistas que Clara havia fornecido. A cidade, uma vez familiar, agora parecia um labirinto, cada volta revelando cantos mais escuros da vida de Scott. Encontrei pessoas cujas vidas haviam sido tocadas e contaminadas por suas ações, cada história uma peça do quebra-cabeça que eu estava desesperadamente tentando resolver. As consequências da traição de Clara não foram apenas uma desilusão pessoal, mas transformaram-se em uma busca pela verdade em meio às mentiras. As ruas por onde andei, os rostos que encontrei, eram capítulos de uma história da qual eu nunca desejei fazer parte. No entanto, aqui estava eu, um protagonista relutante, lutando contra a maré do engano de Clara e a sombra de Scott. Cada noite, ao retornar ao meu apartamento, o peso da minha jornada pesava sobre mim, um lembrete implacável do custo da confiança quebrada. As evidências que coletei eram um testemunho das consequências das ações de Clara, pedaços de uma realidade estilhaçada que eu estava determinado a juntar novamente. O confronto com Clara, quando veio, foi uma catarse, uma liberação da raiva e da dor acumuladas. Ficamos em meio às ruínas de nosso relacionamento, dois estranhos ligados pelos fantasmas do que uma vez tivemos. Clara, não sei se algum dia entenderei por que você fez o que fez. As mentiras, a traição e destruíram tudo, disse eu, minha voz firme apesar da turbulência interna. Hector, sei que não posso desfazer o passado, mas estou verdadeiramente arrependida pela dor que causei a você. Ela respondeu, seus olhos buscando perdão nos meus. A conversa foi um capítulo de encerramento, um reconhecimento do dano irreparável causado pelo engano. Quando Clara se afastou, uma parte de mim lamentou pelo amor que perdemos, pela inocência manchada pelas duras realidades da traição. As consequências da decepção de Clara foram uma jornada através da escuridão, um teste de resiliência diante da adversidade. No entanto, ao me manter no rescaldo, em meio aos escombros de uma vida outrora compartilhada, encontrei uma força que nunca soube possuir, uma determinação de reconstruir a partir das cinzas do desespero. O caminho à frente era incerto, um caminho marcado pelas cicatrizes do passado. Mas era um caminho que eu estava pronto para caminhar, armado com a verdade e uma resolução de encontrar paz nas ruínas de um amor que já foi. O alvorecer da realização não veio com os tons suaves do nascer do sol, mas com a luz crua e inflexível da verdade. As consequências deixaram suas cicatrizes, uma paisagem marcada pela traição e pelo engano. No entanto, em meio às ruínas, uma determinação se enraizou, uma resolução de reivindicar a narrativa da minha vida do caos que Clara havia semeado. O processo de seguir em frente era como navegar em um labirinto, cada curva revelando memórias e emoções que eu tinha que confrontar e aceitar. O apartamento, uma vez um santuário compartilhado, agora parecia grande demais, o silêncio muito alto. Decidir partir foi o primeiro passo, uma manifestação física do meu desejo de começar de novo. Empacotar foi uma jornada pelo passado, cada item um capítulo, cada fotografia uma história. As risadas e o amor que compartilhamos eram fantasmas nos cantos, desvanecendo-se enquanto eu empacotava os restos de uma vida que não poderia mais ser. Encontrar um novo lugar foi uma aventura, a cidade revelando seus segredos enquanto eu procurava. Os bairros que explorei eram diversos, cada um com seu próprio ritmo e pulso.
O lugar que escolhi era diferente, um espaço que parecia uma tela em branco, pronta para novas memórias serem pintadas em suas paredes. Recomeçar não era apenas sobre mudar de cenário, era sobre redefinir quem eu era após a traição de Clara. Mergulhei no trabalho com um fervor recém-descoberto, os desafios uma distração bem-vinda. A monotonia que uma vez definiu meus dias foi substituída por um senso de propósito, cada tarefa um degrau para reconstruir meu senso de identidade. No entanto, seguir em frente não era uma jornada que eu caminhava sozinho. Amigos, outrora sombras na periferia da minha vida com Clara, se adiantaram, seu apoio um salva-vidas na tempestade. Alex, sempre uma presença firme, era uma fonte constante de encorajamento. Nossas conversas, antes preenchidas com os detalhes mundanos da vida, agora mergulhavam nas profundezas da cura e do perdão. Cara, você está indo muito bem, Alex diria, dando-me um tapinha nas costas. Este novo lugar, o trabalho. O capítulo da Clara está fechado. É hora da saga do Hector continuar. E continuou. A cidade, com suas possibilidades infinitas, tornou-se meu playground. Redescobri hobbies há muito esquecidos, a alegria da criação e exploração preenchendo o vazio deixado pela partida de Clara. A fotografia, uma vez uma paixão compartilhada, tornou-se minha empreitada solo, a lente capturando momentos de beleza em meio ao caos da paisagem urbana. Namorar, no entanto, era um campo de batalha que eu abordava com cautela. As cicatrizes da traição ainda estavam frescas, um lembrete do custo da vulnerabilidade. No entanto, a vida, em sua infinita sabedoria, tinha uma maneira de me surpreender. Foi durante uma exposição de fotografia, meu trabalho exposto para o mundo ver, que conheci Maia. Sua risada era uma melodia, sua curiosidade sobre as histórias por trás das minhas fotografias um bálsamo para meu coração cansado. Suas fotos, elas falam de resiliência, de encontrar beleza no quebrado. Maia disse, seu olhar trancado no meu. É isso que você estava tentando capturar? De certa forma, sim, respondi, as palavras fluindo mais livremente do que eu esperava. É sobre seguir em frente, sobre ver o mundo com novos olhos. Nossa conversa fluía como um rio, serpenteando por tópicos e pensamentos com facilidade. Maia era um sopro de ar fresco, sua perspectiva um espelho refletindo o crescimento pelo qual eu havia lutado tanto para alcançar. Seguir em frente de Clara não era sobre apagar o passado, mas sobre abraçar o futuro. A dor e a angústia, embora partes da minha história, não eram mais os capítulos que me definiam. Em vez disso, eram os catalisadores para a mudança, as lições aprendidas na dura sala de aula da vida. Conforme os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, a narrativa da minha vida assumia uma nova forma. As bordas das feridas que Clara deixou começaram a cicatrizar, não desaparecendo, mas transformando-se em marcas de sobrevivência. Maia tornou-se uma constante, sua presença um lembrete de que a vida poderia oferecer segundas chances, de que o amor poderia florescer após uma tempestade. Seguir em frente não era um destino, mas uma jornada, um caminho marcado pela resiliência e a coragem de enfrentar o desconhecido. A sombra de Clara ainda persistia, uma parte da história que eu nunca poderia apagar completamente. No entanto, não era mais a âncora que me arrastava para baixo, mas um lembrete de quão longe eu havia chegado. A finalidade de seguir em frente era uma ilusão, pois a vida era uma série interminável de começos e finais. A verdadeira vitória estava na capacidade de continuar avançando, de abraçar cada novo capítulo com um coração aberto e um espírito inquebrável. Minha história, uma vez definida pela traição, agora era um testemunho do poder da cura e da esperança, suma narrativa de minha própria criação, seguindo sempre adiante em direção ao horizonte de novas possibilidades.